Sétimo ano, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos aqui dia 30 de abril, véspera de feriado, apesar que nessa atual circunstâncias tanto faz, né? Mas estamos aqui para mais um vídeo de matemática, beleza? Hoje estou gravando em um lugar diferente, como vocês podem perceber. Hoje estou na escola, tá? Estou aqui no CPD gravando por questões técnicas, né? Tive um pequeno problema na internet lá de casa, então vim aqui para a escola para poder gravar e publicar os vídeos para vocês terem algum conteúdo nesse feriado aí. Tudo bem? A aula de hoje é uma aula rápida, é uma aula sobre propriedades de adição de números inteiros, tá? Só que vocês já viram essas propriedades quando vocês aprenderam a adição de números naturais. Então é bem familiar, vai ser uma aula super rápida, vocês vão ver que será bem simples, tá, gente? Bem, quais são essas propriedades? Nós temos três propriedades na adição de números inteiros, ok? A primeira propriedade que nós vamos falar é a propriedade que a gente chama de comutativa. Propriedade comutativa da adição de números inteiros. O que significa comutativa, tá, gente? Comutativa significa que se eu tenho dois números inteiros, vamos supor, eu vou pegar o número menos 10 mais 15. Ok? Conforme vocês aprenderam na adição de números inteiros, eu tenho dois números aqui, de sinais diferentes, né? Eu tenho menos 10 e o mais 15. O que eu faço? Subtraio os módulos, conservo o sinal sinal do número de maior módulo. Então eu faço 15 menos 10, vai dar 5. Quem que tem o maior módulo, o maior valor absoluto? É o 15, né? Que é positivo. Então o resultado vai dar mais 5. Ok? E se eu comutar esses dois números? O que significa comutar? Trocar a posição. Então, em vez de fazer menos 10 mais 15, eu vou fazer mais 15 mais menos 10. Ok? O resultado, então, vai dar sinais diferentes, né? Subtrai os módulos, 15 menos 10, 5. Quem que tem o maior sinal é o 15, né? Então, é positivo. Ok? Então, se eu trocar dois números inteiros de posição, na adição, o resultado não muda. É isso que eu quero dizer, ok? Mesma coisa nos números naturais, né? Quando eu pegava dois números naturais, se eu pegasse 15 mais 10, era a mesma coisa que 10 mais 15, né? Que dá o mesmo resultado, que é 25. Ok? Então, se eu pego dois números e troco de posição, o resultado é o mesmo. Tudo bem? Então, não tem mistério. Tranquilo. A próxima propriedade de adição de números inteiros é a propriedade associativa. Também você já viu em números naturais essa propriedade. Que seria associativa? Seria a associação, né, a união de duas parcelas de uma soma de números inteiros. Quando nós fazíamos adição de números naturais com mais de duas parcelas, então, por exemplo, eu pegava os seguintes números, 15 mais 5 mais 20, por exemplo, tá? Como eu poderia resolver? Eu poderia pegar o resultado de 15 mais 5, que vai dar 20, e o resultado da primeira soma, você faz a segunda soma, que é 20 mais 20, que é igual a 40. Ou, eu poderia resolver também de uma outra forma. Em vez de unir o 15 mais 5, eu posso unir, por exemplo aqui, o 5 mais 20, que vai dar 25. 25 mais 15 é igual a 40 também. Ok? Então, se eu tenho uma adição com mais de duas parcelas, né, eu posso associar duas em duas e ir fazendo a soma. Então, no caso dos números inteiros, eu fiz apenas com números naturais, que não deixa de ser inteiros, né? Todo número natural é um número inteiro, né? Que os números naturais eles são números não negativos, né? Que são números inteiros. Agora vou fazer um exemplo aqui. Vamos supor, menos 15 mais menos 20 mais 30. Vamos supor, tá? Poderia ter mais parcelas, ok?
que eu posso fazer? Eu posso associar duas parcelas. Por exemplo, eu posso pegar o menos 15 com menos 20. E eu faço a adição entre os dois. Menos 15 mais menos 20, eu tenho dois números negativos e vão somar. Então eles vão ficar mais negativos ainda. Então vai dar menos 35 mais 30, né? Menos 35 com mais 30 vai dar menos 5. Eu posso resolver dessa forma. Ou, deixa eu dar uma apagadinha aqui. Ou eu posso pegar, por exemplo, eu posso associar essas duas parcelas aqui, ó. Menos 20 com mais 30 vai dar mais 10. Ok? O resultado mais 10 eu somo com mais 15. Menos 15, desculpa. Menos 15 mais 10 vai dar menos 5 de qualquer jeito. Então, se eu associar quaisquer duas parcelas de uma adição de números inteiros, o resultado não muda. Ok? Tranquilo, vocês já viram em números naturais, não muda nada, tá? A única diferença apenas é que agora existem números negativos. E a última propriedade é a propriedade do elemento neutro, tá? Propriedade do elemento neutro. Não, na verdade não é a última propriedade. Tem mais uma ainda que eu não coloquei aqui, mas eu vou explicar na sequência, tá? O que é o elemento neutro? O elemento neutro é o elemento que, se colocar na adição, não altera o resultado, né? Então, por exemplo, se eu for pegar um número inteiro qualquer, menos 50, e eu somar com zero, né, é o próprio menos 50. Não se esqueça, todo número somado por zero é o próprio número, né? Então não altera o resultado, né? Se eu for pegar qualquer outro número, sei lá, menos 167, vai. Peguei um número aleatório aqui. Menos 167 se eu somar com zero, vai dar o próprio menos 167. Acabou. Tá? Então é a existência do elemento neutro na adição. E por consequência na subtração também. Né? Na subtração, se eu for subtrair um número qualquer por zero, é o próprio número. Só que subtração eu ainda não falei, ainda não conversei. Ok? E eu vou conversar na próxima aula. Tudo bem? Apesar que subtração, vocês vão ver que subtração e adição tem muita coisa em comum. E vocês vão ver depois em adição algébrica que, na verdade, subtração e adição de números inteiros tratam-se da mesma operação. Mas isso é um assunto para as aulas seguintes. A quarta propriedade que eu não coloquei aqui, por um lapso, né? De Anderson, acabei esquecendo, né? É a existência do elemento oposto. Esqueci de colocar aqui, ó. Elemento oposto. Pessoal, o que é o oposto de um número? Isso nós já vimos. Nós vimos o que é módulo de um número, que é o valor absoluto, né? Que você não considera o sinal de um número. E nós temos o oposto de um número, ou simétrico, né? O que seria o oposto de um número? É o mesmo módulo com sinal trocado. Então, eu vou pegar o menos 50 aqui, vou aproveitar aqui o menos 50. Se eu vou perguntar para vocês qual que é o oposto do menos 50, ele é sinalizado assim, né? Menos 50, né? Você troca o sinal, né? Então, na verdade, o oposto do menos 50, né? Na verdade, não é igual aqui, né? Se eu fosse perguntar para vocês qual que é o oposto, na verdade, tem uma setinha aqui, ó. Se eu fosse perguntar para vocês qual que é o oposto do menos 50, é o valor absoluto com sinal trocado, né? Então seria mais 50. Se eu for pegar o meu menos 50 e eu somar com o seu oposto,
o resultado tem que ser igual a 0. Essa é a propriedade do elemento oposto. Se eu pegar um número e eu somar pelo seu simétrico, ou seu oposto, né, que o oposto é conhecido como simétrico. Quem estudou, quem está estudando vai lembrar do que eu estou falando. Tá? Se eu pego o número e somo pelo seu oposto, o resultado dá 0. É o que a gente fala que cancela, né? Cancela o número na adição. Ok? Então, por quê? Porque a soma de um número com o seu oposto é igual a 0. Beleza? Vamos fazer alguns exercícios aqui para encerrar a aula. Só uma observação, tá, gente? Eu coloquei uma tarefa mínima para vocês fazerem dos exercícios 2 ao 9 do livro de atividades. Beleza? Só que esses exercícios, do 2 ao 9, ele vai pegar toda essa parte aí de adição de 2 números, 3 números e subtração de números inteiros. Então, eu não vou colocar... Eu não fiz, por isso que eu não fiz ainda a correção da tarefa mínima. Porque tem coisa ainda que eu tenho que falar para vocês fazerem. Beleza? Eu vou até estender essa tarefa mínima dos exercícios 2 ao 14, tá, gente? Eu vou pedir para corrigir no site da escola. Beleza? Porque o que acontece? São 14 exercícios para todo esse capítulo aí. É até pouco exercício. Né? Então, para vocês não fazerem exercícios sem a teoria, eu vou pedir vocês esperarem um pouco para fazer essa tarefa mínima e espero eu falar sobre subtração. Na hora que eu falar sobre subtração de números inteiros, vocês podem dar continuidade à resolução desses exercícios. Quem já manja, quem já viu em outro lugar, outra escola, ou então vocês estão estudando por fora, não tem problema nenhum. Só que a correção eu faço depois. Beleza? Para encerrar aqui a aula, eu vou fazer alguns exercícios rapidinhos aqui. São 5 exercícios, gente. E são exercícios que vocês vão ver que não tem nenhum mistério. Né? O primeiro exercício, gente, é para determinar em cada item determine mentalmente e registre as somas, para você fazer a soma mental. Né? O primeiro exercício, o item A, é o menos 34 mais 0. Então eu tenho a soma com o elemento neutro, né, que é o 0. É igual ao próprio número, que é menos 34. Tá? Todo número somado por 0 é o próprio número. Ok? Mesma coisa item B. 0 mais menos 58. Menos 58. O item C. O item C ele já muda, né? Porque eu não tenho nenhum elemento neutro. Aí eu faço a conta aqui. Menos 12. Eu vou pegar os negativos aqui, ó. Eu tenho menos 12 e menos 8. Menos 12 com menos 8 vai dar menos 20. Né? Mais 15 com mais 5 vai dar mais 20. Opa, ó, eu tenho menos 20 com mais 20, né? É a soma do... É a soma do número com o seu oposto, né? Mais 20 com menos 20 vai ter que ser igual a 0. Ok? Ou eu podia fazer de uma outra forma também. Uma outra maneira. É que aqui pede para eu fazer mentalmente, né? Fazer mentalmente significa não fazer contas, né? Não escrever no papel, né? Tentar fazer de cabeça. Mas eu vou mostrar aqui que eu poderia fazer de outra forma. Menos 12. Menos 12 com mais 15 é a mesma coisa que 15 menos 12, né? Vai dar 3. Menos 5, ou mais 5 com menos 8, o menos 8 é maior, né? Tem um módulo maior, desculpa. O módulo é maior, não que menos 8 é maior que 5, tá? Por favor. É o módulo que é o valor absoluto. Então eu tenho sinais diferentes, eu subtraio e conservo o sinal do maior módulo, né? 8 menos 5, 3. Quem que tem o maior módulo? 8. Só que o 8 é negativo, né? Então vai dar menos 3. Opa, ó, mesma situação, ó. Um número com seu oposto. Mais 3 com menos 3, 0. Nesse exercício, nós aplicamos duas propriedades, gente. Nós pegamos a propriedade associativa, né, que eu tive que resolver. Eu tive que pegar esses dois caras aqui, ó, resolver, e depois eu resolvia com esses dois caras aqui, ó. Eu associo com essas duas. Eu associo de 2 em 2, né? E a segunda propriedade que nós vimos é a existência do elemento oposto, né? A soma do número com o seu simétrico, que dá 0. Tranquilo? Então, aqui eu tive que aplicar duas propriedades de uma vez só. Tudo bem? O item D. Menos 76
somado com mais 76. Ó, menos 76 com mais 76. Mais 76 é o oposto do menos 76. Então vai dar 0, né? Todo número somado com o seu oposto é igual a 0. O item E. Ó, menos 40 mais 27. Menos 40 mais 27. Menos 40 com mais 27, então, sinais diferentes, né? Eu subtraio e conservo o sinal do maior módulo. Menos 40 com mais 27 vai dar menos 13, né? Porque 40 menos 27 dá 13, o sinal do maior é menos 40, né? Então, conservo o sinal do maior módulo. Então, vai dar menos 13. Menos 13. Aqui eu tenho mais 3 com menos 10. Mais 3 com menos 10 vai dar menos 7, né? Opa. Vamos pôr a caneta aqui. Menos 13 com menos 7 vai dar menos 20, né? Eu vou apagar aqui para ter espaço aqui. Pessoal, o objetivo desse exercício é que vocês façam de cabeça, tá? Mas eu estou auxiliando aqui e mostrando como é que eu estou fazendo essas contas de forma mental. Então vai dar menos 20. Beleza? O item F. Mais 43, menos 9 com menos 1. Bem, eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou associar esses dois números aqui, ó. Menos 9 com menos 1 dá menos 10. Então vai dar mais 43 menos 10, né? Vai dar mais 33. Beleza? O IG. Mais 6 com menos 10. É a mesma coisa que 6 menos 10. 6 menos 10, menos 4. Se 6 mais 6 com menos 10 dá menos 4, menos 10 mais 6, que ele só trocou a posição, tem que dar exatamente o mesmo resultado. Tem que ser menos 4. Propriedade comutativa. Trocou de posição, na soma, não altera o resultado. Beleza? O I. Item I. Menos 81 mais 7 mais 3 menos 9. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar os positivos aqui, eu vou associar esses dois números positivos, que vai dar mais 10, né? E eu vou pegar os negativos aqui, ó, menos 81 com menos 9. Menos 81 com menos 9 vai dar menos 90. Menos 90 mais 10, então vai dar menos... Deixa eu colocar o resultado aqui. Não tem espaço. Menos 80, menos 90 com menos 10, então vai dar menos 80, né, gente? Menos 80. E o item J, né? Eu tenho mais 52 mais menos 52. Então, eu estou somando o número com o seu oposto. Quanto vai dar o resultado? 0. Beleza? Sem mistério nenhum. Nada que vocês já não tenham visto. Beleza? A única propriedade extra que entrou aí, porque vocês já viram já propriedade comutativa, que é a troca de números, vocês já viram associativa e vocês já viram o elemento neutro. A propriedade extra que é adicionada, se é extra é adicionada, né? A propriedade que vocês estão vendo, a novidade, é a existência do elemento oposto, que é a soma do número com o seu oposto é igual a 0. Essa é a novidade na adição. Né? Porque nos números naturais não existia a figura do número oposto. Não existia, porque você só trabalhava com números positivos. Agora, nos números inteiros, existe o simétrico. Né? Se eu tenho um número, por exemplo, o mais 3, que ele está à direita, né, da reta numérica, o simétrico ele tem que estar 3 unidades à esquerda, né? Então, se está à esquerda da origem, do zero, é o menos 3. Então, simétrico no mais 3 é o menos 3. Beleza? E nos números naturais, a gente não trabalhava com números negativos.
O 2. Complete a tabela com o que falta em cada linha. Então eu tenho aqui as colunas aqui, né? Os números, os opostos e a soma do número com o seu oposto. Então se eu tenho o número mais 8, quem que é o oposto do mais 8? É o menos 8, né? Mesmo valor absoluto, mesmo módulo com sinal trocado. A soma do número com o seu oposto, mais 8 com menos 8, é igual a 0. Isso vale para qualquer caso. Qualquer número com o seu oposto é igual a 0. Acabou. O único número que não possui oposto é o próprio número, é o próprio 0. Né? O 0 não tem oposto. Não existe mais 0 menos 0. Ok? A segunda linha aqui. O oposto é o menos de 19. Então o número é o sinal trocado, né? Mais 19. Mais 19 com menos 19, o resultado tem que dar 0. A terceira linha aqui, eu tenho o número menos 55. O oposto é o mais 55. A soma do mais 55 com menos 55 tem que dar 0. E a última linha, né? Se o oposto é o mais 82, o número é o menos 82. Menos 82 com mais 82 é igual a 0. Morreu. Tá? É só isso, gente. Então, o que vocês têm que lembrar? Tem que lembrar o que é o conceito de oposto de um número. Tá? Se vocês tiverem alguma dificuldade, voltem lá na aula. Essa aula eu dei de forma presencial, né? Foi antes dessa crise aí da pandemia. Okay? Voltem lá na apostila 1 e revisem. Se tiver qualquer dúvida, contate a escola, que a escola me contata, que eu dou o retorno. Beleza? E o exercício 3, gente... Quem esteve aqui no ano passado, quem estava aqui na escola, ou então, possivelmente, dependendo da escola que cada um veio, vocês devem ter visto o que é uma sequência numérica. Né? Sequência numérica é uma sequência de números que tem um determinado padrão. Né? Por exemplo, quando a gente viu números naturais, quando a gente fazia essa sequência aqui, ó, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Vai embora, né? É uma sequência de números, sequência dos números pares, né? Ou então sequências de números que variam de 2 em 2. O outro exemplo também. 2, 4, 8, 16, 32, 64, continua, né? Aí é a sequência do dobro de cada número, começando com o número 2, onde o termo inicial é o 2 e vai variando, vai multiplicando por 2, né? Tem nomes próprios, tá? O primeiro caso seria uma progressão aritmética, a segunda seria uma progressão geométrica. Só que eu não vou entrar muito a fundo, que isso é o assunto para o ensino médio. Mas vocês observem que existe um padrão de comportamento, né, entre um número e outro. Se existe esse padrão de comportamento, é uma sequência numérica. Né? Então, isso foi visto no 6º ano. Agora, o exercício 3, ele fala assim: analise e explique como cada sequência é formada. Depois complete com os 2 próximos termos. Então, vamos lá. O primeiro, o item A, ele dá a sequência, né? Ele começa no menos 3, aí vai menos 3, menos 2, menos 1, 0, continua. Então, como cada sequência é formada? Então, o item A é formada, né? Ele tem o termo inicial menos 3, ele começa no menos 3 e ela varia, né? Ela vai crescendo de 1 em 1. Então, vai adicionando mais 1, né, ao termo anterior. Como assim? Se eu pego o menos 3 e somo 1, vai ficar mais 3, menos 3, mais 1, que é igual a menos 2. Aí o menos 2 eu somo 1. Menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Menos 1 mais 1 é igual a 0. E vai embora. Então, na verdade,
essa sequência é formada adicionando, né? Então, ele adiciona É meio estranho, né? Falar adicionar mais um, né? Que você pensa assim, pô, adicionar já não é mais um, professor. É que nós vimos que existe soma de números negativos, né? Se eu adicionar menos um, na verdade eu estaria subtraindo. Você vai ver que adição e subtração de números inteiros tem muita coisa em comum. Essa será a nossa próxima aula. Tá? Então você adiciona mais um ao termo anterior. Né? Essa seria a composição da sequência do item A. Quais são os dois próximos termos? Se está somando 1, né? Se parou em 0, então o próximo termo depois do 0, eu vou colocar aqui em cima, é o mais 1, e o próximo é o mais 2, né? Que você está colocando mais 1, né? A sequência, então os dois próximos termos é o mais 1 e o mais 2. Tudo bem? O item B, ele está variando, ele começa em menos 5, aí vai, o próximo termo é 0 e o próximo é 5. Então, como está sendo composto? Ele está adicionando mais 5 ao termo anterior. Então, os dois próximos termos, se o terceiro termo é o 5 positivo, o próximo é o 10 positivo e o próximo é o 15 positivo. Mais 10, mais 15, ou 10 e 15. Bem? Então, está adicionando mais 5 ao termo anterior. Próximo, o item C. Ele começa no menos 42, menos 35, menos 28. Então, o que está acontecendo? Ele está adicionando, ó, porque eu pego o termo seguinte e subtraio e eu vejo a diferença do segundo termo para o primeiro. 35 para 42, qual que é a diferença? 7. Só que ele está crescendo, né, gente? Ó, presta atenção. Olha para o sinal, são números negativos. Quando o módulo de um valor negativo ele diminui, significa que ele está indo em direção ao zero, né? E depois do zero, quem que vem? São os números positivos. Então, significa que está crescendo a minha sequência. Então, ele está adicionando... O item C, ele adiciona mais 7 ao termo anterior. Ele está indo de 7 em 7. Mais 7 mais 7, desculpa. Então, os dois próximos termos, 28 mais menos 28 com mais 7, vai dar menos 21 e menos 14, tá? São os dois próximos termos. E para finalizar, o item D, ele está variando de 8 em 8, né? Então, eu já vou colocar até os dois próximos termos. É o menos 32 e o menos 24. Então, ele está adicionando 8 em relação ao termo anterior. Aí vem a última pergunta, né? Responda, essas sequências são crescentes ou decrescentes? Como o segundo termo é maior que o primeiro, e o terceiro é maior do que o segundo, sempre o termo posterior é maior do que o anterior, significa que ele está crescendo. Então, todas as sequências são crescentes. Sequências crescentes. Tudo bem, gente? Porque o segundo termo é maior que o primeiro. O terceiro termo é maior do que o segundo. E assim por diante. Tá bom? O quarto exercício, ele é um exercício pessoal, tá, gente? É aquele exercício de fazer com o colega, né? Você vai fazer uma sequência pessoal. Infelizmente, você não está com o colega, né, para poder fazer o exercício. Mas você pode bolar uma sequência que tem um padrão, né? Tem um padrão de comportamento. E
Como você mesmo que vai bolar a sequência, você vai falar o critério utilizado e completar com os dois próximos termos. Né? No caso, o colega faria isso. Né? Se vocês quiserem fazer por conta, não tem problema nenhum. Tá bom? O exercício 5, para encerrar, eu vou ler o enunciado aqui. Letícia e Pedro se divertem em um jogo de dados com essas regras. Os 3 dados são lançados valendo os pontos da face superior. Os dados pretos indicam números negativos e o branco indica os positivos. A cada jogada soma-se os pontos obtidos dos 3 dados. A imagem mostra a jogada de Letícia. Então Letícia jogou e deu esses 3 resultados aqui. Em um dado preto deu o número 3, em outro dado preto deu o número 5 e no dado branco deu o número 4. Beleza? Item A. Escreva uma operação para determinar o número de pontos obtidos por ela e responda quantos pontos Letícia obteve. Vamos lá. Para eu poder determinar o número de pontos, eu tenho que somar todos os números obtidos por Letícia. Tá? Só que a gente tem que saber que os dados pretos são números negativos e o dado branco são números positivos. Então, o item A eu vou fazer aqui no canto aqui, ó. Item A. Não, vou fazer mais de cima para ter espaço aqui. Item A. Em um dado preto, vou começar o dado branco. O dado branco, quantos pontos ela teve? Não são números positivos? Então deu mais 4. Aí eu somo com os outros dois. Só que os outros 2 dados são números negativos. Vou até colocar outra cor aqui. Mais 4. Em um dado preto ela obteve menos 3 pontos. E no outro ela obteve menos 5 pontos. Beleza? Aí quer saber o número de pontos que Letícia obteve. Então eu posso pegar 2 parcelas, eu resolvo e depois eu faço com a parcela que sobrou. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer esses dois aqui, ó. Mais 4 com menos 3 é a mesma coisa que 4 menos 3, dá 1. Mais 1, né? Mais 1 com menos 5, subtrai, um número negativo e um positivo. Subtrai os módulos e conserva o sinal do maior módulo. Quem que é o maior módulo aqui? É o 5, que é negativo, né? Então 5 menos 1, 4. Só que prevalece o sinal negativo. Então Letícia obteve menos 4 pontos. Ela perdeu 4 pontos. Beleza? Item B. Nas jogadas seguintes, Pedro obteve a maior pontuação possível nesse jogo. E Letícia é azarada, hein? E Letícia a menor. Desenhe os dados obtidos por eles nessas jogadas e responda quantos pontos cada um fez. Bem, esses dados eles contêm 6 faces. Ele tem 6 faces. Então, o maior número que pode sair um dado é o número 6. Né? E Pedro obteve a maior pontuação possível. Qual que é a maior pontuação possível? É sair o maior número no dado branco e os dados pretos obterem o menor número. Quem que é o maior número no dado branco? É o 6, né? Eu vou desenhar só a face superior, tá, gente? Então eu vou escrever aqui. Pedro. Então, Pedro obteve a maior pontuação no dado branco, que é 6, né? E o dado preto, gente, eu vou desenhar em outra cor, tá? Vou desenhar aqui em vermelho. Tá? Como não existe o número 0 nesses dados aí, né? O maior número que ele pode tirar é o número 1 nos dados pretos, tá? Preto que eu estou desenhando de vermelho, tá? Então, esse dado aqui representa o número mais 6. Esse dado aqui representa o menos 1 e esse daqui representa o menos 1. Né? Então, eu faço a soma entre esses 3 números. Né? Mais 6 com menos 2 vai dar mais 4.
Ok? E Letícia obteve a menor pontuação. Então, a menor pontuação de Letícia, ela obteve 1 ponto no dado branco. E ela conseguiu a sorte, só que não, né? De tirar 2 números 6 nos dados que valem, nos dados que representam os números negativos, né? Eu só estou desenhando a face superior, tá, gente? A face mostrada, né? Então aqui, eu vou escrever aqui do lado. Então Letícia obteve mais um aqui. Opa! Mais um aqui. Menos 6 nesse dado e menos 6 no outro dado. Então vai ser menos 6 com menos 6, menos 12. Menos 12 com mais 1, Letícia obteve menos 11 pontos. E o item C, na sequência, Pedro jogou os 3 dados e obteve menos 5 pontos. Quais números ele pode ter obtido em cada dado, sabendo que 2 deles eram opostos? Então, se ele obteve menos 5 pontos e 2 dados saíram números opostos, o que significa isso, gente? No dado branco, que são os números positivos, ele pode ter pego o mais 4. Se é o oposto, um dos dados pretos tem que ter saído também 4, porque 4 menos 4, 0. Então, pode ter saído 2 números iguais. 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5, né? Então, um dado cancela o outro. E o outro dado preto que sobrou, ele tem que sair 5 pontos. Que aí ele perdeu 5 pontos, né? Ele está falando que obteve menos 5 pontos. Então, em um dado preto, ele caiu o número 5. E nos outros 2 dados, no preto e no branco, ele tem que ter saído o mesmo número. 1 e 1, 2 e 2. Então, nos outros dados, tem que sair 2 números iguais. Pode ser qualquer número, desde que tenha saído o mesmo número no dado de cor diferente. Tudo bem, meninos? Então é isso. Eu estou mudando um pouco o meu sistema de aula, tá? Vocês perceberam que eu fiz a teoria e os exercícios das atividades, né? Que a gente normalmente faz em sala de aula. Eu estou tentando fazer na mesma aula. Beleza? Porque o assunto foi curto também. Então, se eu puder fazer isso na aula, eu faço. Beleza? Aí o próximo assunto é subtração de números inteiros. E depois a gente faz a correção da tarefa mínima, exercícios 2 ao 14 do livro de atividades. Tá bom? Um abraço a todos, cuide-se. E até o próximo vídeo. E bom feriado, né? Apesar que tanto faz, né? Mas, do mesmo modo, bom feriado, cuide-se, tudo de bom. Até a próxima.